jovem vai começar. Daí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais uma Rede Jovem Online, né? Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, né? De forma online, mas logo estaremos de forma presencial, se Deus quiser. E estamos com muito saudade, a nossa vontade mesmo era estar na rede com a galera, estar presencial mesmo, mas vamos estar aqui ligadinho no chat. Comenta aí, manda mensagem para os seus discípulos, para os seus amigos e vamos bombar. E se Deus quiser, quando nós voltar, vamos voltar com tudo. Ei, não desista, fique ligadinho aí, ouça essa palavra que Deus sempre no seu coração e logo nós voltamos presencial. Tá? Quero estar chamando aqui aí a minha princesa linda, a Thaís Amanda. É com você, Deus te abençoe, tchau, tchau. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Amanda, faço parte da Igreja Batista Vida aqui de Antonina. É sempre um prazer, uma honra estar aqui trazendo a palavra do Senhor, né? E eu creio que Deus vai falar muito com você, assim como Ele falou comigo. E o tema dessa ministração é despertamento espiritual. Né? Então, nessa noite, se você está com a tua Bíblia, com o teu celular, eu vou pedir para você deixar a tua Bíblia aberta em Mateus 18. A gente vai ler bastante. Então, deixa a tua Bíblia aberta aí para você poder acompanhar. Né? Mas depois leia com atenção esse capítulo, porque Deus ele vai falar muito com você, eu creio, né? Se você crê, Ele vai falar, assim como Ele falou comigo. Então o capítulo começa com os discípulos de Jesus que queriam saber quem era maior no reino dos céus, né? O versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus explica para eles lá no versículo 4. Portanto, aquele que se torna humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Né? E Jesus também fala sobre as tentações, lá no versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e o atira-o fora para longe de ti. Melhor é te entrar na vida eterna coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Né? Então, esse capítulo continua, né? No versículo 11, Jesus fala que ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. No versículo 15, ele fala como devemos agir se a gente tiver algum desentendimento com algum irmão. No versículo 18, fala que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. No versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por que eu estou lendo tudo isso daí? Eu estou lendo para você entender o contexto, até chegar aonde vai tratar nessa ministração. Já no versículo 21, então por isso que é importante que você leia o capítulo inteiro. Pedro questiona Jesus. Vamos ver o que fala lá no versículo 21. Então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Eu creio que Pedro, ele estava se sentindo assim, até 7, ele achava que ele estava se sentindo assim misericordioso. Então ele questiona Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Depois das 7ª vezes eu não perdoo mais? Então Jesus responde para ele no versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, antes da gente continuar o texto, o que Jesus fez? Para que não houvesse dúvida, ele vai lá e conta uma parábola. E esse é o texto que nós vamos falar nessa ministração. É Mateus 18, do 23 ao 35. Então, deixa a Bíblia aberta aí. Para que não houvesse dúvida daquilo que Jesus ia falar, ele já falou no versículo 22. Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Mas para que não houvesse questionamento nenhum, ele conta uma parábola. Mas antes da gente continuar o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Não comenta aí no chat, eu sim, eu não. Mas pensa aí com você mesmo. Você já se sentiu ofendido por alguém? No trabalho, na escola, na família, talvez até mesmo na igreja? Vamos continuar lendo o texto. Mas para pensar nessa pergunta. O texto continua no versículo 23. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos.
O rei, ele quis fazer conta com os seus servos, né? Na versão NVI, fala assim que o rei desejava acertar as contas com o seu servo. E na nova versão transformadora, fala assim, o rei decidiu pôr em dia as contas com o seu servo. Então presta atenção, né? O rei, ele desejava acertar as contas com o seu servo, mas o servo devedor, ele não estava aí. Quem queria acertar as contas era o rei. O rei que procurou saber quem que estava devendo, quem que não estava. Talvez ele até fugisse dessa dívida, né? Se não fosse o rei, ele ia continuar devendo, né? Talvez ele estava até acostumado a dever e nem fazia planos de pagar essa dívida mais. Então, vamos continuar o texto. Lá no versículo 24 continua. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Já pensou? O que é talentos? Ele devia 10.000 talentos. Na versão NVI, fala que ele devia uma grande quantidade de prata, né? Então vamos fazer uma continha rápida, né? O talento era uma unidade de medida, né? Não era uma moeda como a nossa de R$1 que R$1 vale R$1. Qualquer moeda de R$1 vai valer R$1. Agora, o talento não. Ele era usado para grandes quantidades de medida. Então, ele estava devendo, né? A palavra fala 10.000 talentos de prata, né? Então, quanto será que esse cara não estava devendo? Deveria ser muito dinheiro. Porque um talento era uma unidade de massa. Então, cada moeda tinha um valor específico. Então, ele estava devendo muito para o seu rei. E vamos voltar para o texto, né? No versículo 25 e 26 continua. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga, né? Vamos continuar ali. Ele não tinha como pagar a dívida, né? Por isso ele pediu misericórdia, né? No versículo 26 fala: então aquele servo, prostrando-se ao rei, reverenciando, dizia: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Né? Ele não tinha como pagar uma dívida tão grande assim. Ele não tinha como pagar. Então, o que ele fez? Ele pediu misericórdia do Senhor, né? Do seu rei. Ele tem misericórdia de mim. Eu vou te pagar. Me dá um tempinho mais que eu vou te pagar. Né? Então, no versículo 27, e o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou ele da sua dívida. Então, o rei ele teve compaixão do servo, né? Ele perdoou ele daquela dívida. Aquela família foi salva pela compaixão do rei, porque seriam vendidos os seus filhos, a sua mulher, todos os seus bens, a fim de quitar aquela dívida. Ele ia ficar sem nada e ainda ia ser preso, porque tudo aquilo ali não ia pagar a dívida dele. Mas a generosidade do rei alcançou e a dívida dele foi perdoada. Veja só, né? Então, o senhor daquele servo, versículo 27, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Ele não pediu para ele parcelar a dívida, depois você me paga, eu vou me parcelar. Não, está perdoado, você não precisa pagar mais. A tua dívida foi paga, está perdoado. Né? Então, assim como aconteceu com esse servo, é o que acontece conosco, né? O perdão, a misericórdia e a generosidade do rei nos alcançou. Né? Você concorda comigo? Né? O Pai Celestial, ele quis acertar as contas conosco quando ele enviou Jesus. Né? Lá em Mateus 20, 28. Mateus 20, no versículo 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele nos resgatou, né? Jesus veio para dar a vida dele em resgate das nossas próprias vidas, né? Ele nos resgatou pagando a nossa própria dívida. Lá em 1 Coríntios 6:20 fala bem assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Né? A nossa dívida foi paga, nós pertencemos a Ele. Glória a Deus, nós pertencemos ao Senhor. Amém? Dá um amém aí. Nós pertencemos ao Senhor, você pertence ao Senhor. Ele deu a vida dele em resgate à nossa vida. Deus deu Jesus por nós, entregou Jesus por nós.
Só que o texto continua. Voltando lá em Mateus 18, aquele servo foi perdoado daquela dívida, né? Assim como nós somos perdoados da nossa dívida. Mas eu quero ler com você Mateus 18, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Versículo 29. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Aquele servo foi perdoado por uma dívida enorme, e ele não quis perdoar o seu conservo, né? O seu conservo devia para ele muito menos do que aquilo que ele devia para o rei, e ele não quis perdoar. Né? Na versão NVI, diz que o conservo devia 100 denários. Né? Denário era um equivalente a um dia de trabalho. Né? Se você for calcular o salário mínimo hoje, quanto que uma pessoa, traduzindo em reais, quanto que uma pessoa ganha aqui hoje? Né? Em torno de uns 40 reais, 30 e poucos reais. Né? Chutando alto, aquele servo deveria, em reais, uns 4 mil reais. Mas quanto aquele servo não devia para o rei? Muito, muito mais, porque ele estava devendo mais para ele. Mas ele foi perdoado e escolheu não perdoar. Né? E nós fomos perdoados de uma dívida de pecado. Eu e você fomos perdoados por uma dívida. Né? E eu quero te perguntar novamente. Alguma vez você já se sentiu ofendido por alguém? No trabalho, na escola, na família, na igreja, no seu convívio social, em algum lugar. Você já se sentiu ofendido por alguém? Magoado por alguém? Né? E o texto continua. Vamos ler o versículo 31, Mateus 18, 31 ou 35. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. A gente não pode esquecer que quem estava falando isso era Jesus. Né? Pedro começou com tudo isso como? Pedro, ele queria saber, né? A quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão? E Jesus respondeu ele dessa maneira, contando essa parábola, falando ali que o reino dos céus, né? O reino dos céus é comparado a um certo rei que queria fazer conta com os seus servos. Né? No versículo 35 Jesus fala: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Como diz o pastor, uau! Que palavra! Né? Isso é muito sério e às vezes a gente não leva a sério. Né? Isso é muito sério. Né? Você já parou para pensar que se você guardar uma ofensa, uma mágoa de alguém, escolher não perdoar alguém, Deus, o nosso Pai, também não vai nos perdoar? Será que você precisa perdoar alguém nessa noite? Liberar perdão para alguém? Mas o que acontece se eu escolher não perdoar? Não dá nada, ficar com... Não gosto de fulano e pronto. Ele fez tal coisa pra mim, eu não gosto. Mas o que será que acontece se eu escolher não perdoar? Né? Lá em Mateus 18, 34, eu vou ler mais uma vez, né? Indignado seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Na versão NVI, ele fala que o rei mandou entregar ele a um carrasco. E nessa versão que eu tenho aqui, a minha versão é Almeida Corrigida e Fiel, fala que ele ia entregar eles ao atormentadores. O que é atormentador? Um tormento mais dor, já pensou? Aquilo deveria ser terrível. Na nova versão transformadora, fala que ele foi enviado à prisão para ser torturado. E o que eu quero falar para você? O que acontece se a gente não perdoar? A falta de perdão nos faz sentir torturados, atormentados, amargurados.
o nosso coração fica escravo de um sentimento que vai corroendo por dentro, né? E todas as vezes que você lembrar da situação ou se deparar com a pessoa, aquele sentimento vem à tona e cada vez vai ficando mais forte, né? Vai aparecer cada vez mais forte dentro de nós esse sentimento se nós não escolhermos, se a gente escolher não perdoar, né? A falta de perdão provoca sentimento de vingança no nosso coração, né? A gente deseja sempre pagar o mal com o mal, né? Se alguém falou alguma coisa, não, eu tenho que falar porque eu tenho que sair por cima, né? Ou às vezes você briga assim, daí depois que acabou a briga, pô, devia ter falado isso, né? Por quê? Porque você quer sair por cima, você nunca quer sair por baixo, né? A falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus, né? E vários estudos comprovam que a falta de perdão, ela pode desencadear doenças físicas, né? Doenças emocionais, físicas como depressão, dores musculares, hipertensão, até mesmo câncer. Por quê? Por causa da falta de perdão, né? Vou perguntar mais uma vez para você. Você precisa perdoar alguém nessa noite? Será que você precisa perdoar alguém? Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, né? E ele nos perdoa, então decida perdoar. Decida perdoar, não queira guardar esse perdão que ele deu para você mesmo. Escolha perdoar, escolha ser diferente, né? Eu quero ler Mateus 6, do 9 ao 15. Mateus 6, essa oração todo mundo conhece, né? O que você acha que está escrito em Mateus 6? Comenta aí no chat. Mateus 6, do 9 ao 15, fala assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora fica atento ao versículo 14, versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não os perdoará as vossas ofensas. Né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se a gente não perdoa quem tem nos ofendido, será que Deus vai nos perdoar? Quero falar pra você que Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele é um Deus de amor, né? Ele escolheu perdoar você. Ele desejou acertar as contas com você. Então decida perdoar. Decida se livrar dessa raiz de amargura, porque, né, se a gente escolhe não perdoar, a gente fica atormentado, né? Aquela raiz entra no nosso coração, né? E não faz bem, né? Isso só torna a gente mais amargurado, mais triste, né? Será que você não precisa perdoar alguém? Um colega, né? Um chefe, talvez um amigo próximo, né? Talvez seja um membro da sua família, um pai, um padrasto, alguém, um tio, um avô, um irmão. Talvez seja um membro da célula que você precisa perdoar, um membro da igreja. Será que você não precisa perdoar alguém da igreja nessa noite? Talvez uma autoridade ministerial, uma autoridade espiritual. Será que você não precisa perdoar? Né? Será que a pessoa que você precisa perdoar não é você mesmo? Talvez você não se perdoa pelas coisas que você fez, mas Deus escolheu te perdoar. Então escolha perdoar. Escolha perdoar a si mesmo. Será, né, que você anda assim desse jeito, triste, amargurado, cansado, desanimado, porque você escolheu ficar com essa amargura agarrada no teu coração? Sabe por que as pessoas costumam não perdoar? A gente falou, o que acontece se a gente não perdoar? Por que as pessoas costumam não perdoar? Não é tão fácil perdoar alguém? Peço perdão e pronto, né? Por quê? Porque as pessoas caminham sozinhas. Saiba que você não precisa andar sozinho, né? Às vezes você tá vindo na célula, tá vindo na igreja, mas você não desenvolve relacionamento com ninguém, nem com o seu próprio líder, né? No versículo 20 lá de Mateus 18, fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles.
né? Então, não tenha dúvidas de caminhar na célula, de andar junto com alguém, né? Porque isso é bênção para a tua vida, né? Na Rede Jovem da semana passada a gente escutou sobre discipulado, né? O que é o discipulado? Né? Se você não viu, assista a Rede Jovem da semana passada, que foi muito boa, né? Não caminhe sozinho. Como é bom fazer parte de uma célula, você ter um discipulador, você ter alguém para caminhar com você. Ainda mais nesse momento de pandemia, temos muitas células online. A minha mesmo, essas semanas aí eu tenho feito célula online pelo WhatsApp, videochamada, né, por áudio. Você inventa alguma coisa, líder. Não deixe de gravar a tua célula. Mas grave, né? Grave e envie para os seus discípulos. Você não ande sozinho, procure alguém. Né? Talvez você esteja triste, amargurado, cansado, se sentindo sozinho. Na célula você vai ter pessoas que vão estar ali caminhando com você, semanalmente, te jogando para cima, ouvindo as palavras, né? Vai ser... Caminhe, procure uma célula, isso é bênção, né? Faça parte de uma célula, procure o seu líder. Se você nunca participou de uma célula, gente, nós temos o WhatsApp da igreja, manda uma mensagem no WhatsApp da igreja, né? Se você já participou de alguma célula e hoje quer voltar, né? Manda mensagem pro seu líder ou manda mensagem no WhatsApp da igreja. A gente vai encontrar uma célula para você, mas não ande sozinho, né? Porque sozinho a gente pode ir até um pedaço, né? Mas pra gente romper tem que ser junto com alguém, porque junto nós somos mais fortes, né? Ao longo da minha caminhada cristã eu também precisei perdoar algumas pessoas, né? Mas quando eu caminhava sozinha, eu vinha na igreja, vinha na célula, mas eu caminhava sozinha, né? Eu não queria uma vida de discipulado, né? Porque discipulado é realmente vida na vida, né? Eu também tinha raiz de amargura no meu coração, era uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, né? Mas quando eu decidi viver o discipulado, né? Eu tive a ajuda que eu precisava, né? Queria mandar um beijo especial aí para minha líder, Patrícia. Ninguém conhece por Patrícia, né? Um beijo, Paty, né? Você fez e faz muita diferença na minha vida. A pastora Conceição, o pastor Paulinho, né? Quantas vezes a Paty, a pastora, já me viram chorar, já vieram me consolar, né? Então, é muito bom você ter um líder, você ter alguém com quem você contar, né? Hoje em dia, a gente conversa muito, a Paty lá, eu e a Paty, né? A Paty comenta aí, por videochamada, né? Mesmo nesse momento de pandemia, procure alguém para fazer discipulado, né? É muito bom, é algo para você crescer, é algo que você vai amadurecer, você vai crescer, né? Então, por experiência própria, eu falo que discipulado é vida na vida, discipulado é vida, né? Você ter um líder, você ter alguém com quem você contar de verdade, é muito bom, né? Então, escolha fazer parte de uma célula, mas não guarde só para você, convide alguém, seja o canal de luz para outras pessoas, né? Uma ovelha sozinha, o lobo consegue encurralar, mas agora um rebanho, né, sendo pastoreado pelo seu pastor, ele não consegue. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, né? Então, nessa noite, será que você precisa perdoar alguém? Liberar perdão para alguém? Né? Por que será que você se afastou da célula, se afastou do ministério, parou de convidar as pessoas, se afastou da presença de Deus? Por que será? O que está acontecendo com você? Será que essa raiz de amargura que está pegando no teu coração? Será que é essa ofensa, que quando você vê a pessoa, você já relembra todos os sentimentos daquilo que aconteceu? Será que é isso? Por que você se afastou da presença de Deus? Ei, Deus é um Deus misericordioso. Perdoe, volte correndo. Perdoe, escolha perdoar. Amém? Né? E para finalizar, eu quero estar lendo Mateus 25:13. Mateus 25:13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está voltando, galera. Jesus está voltando, né? E será que a gente está preparado para subir com Ele? Né? A volta do Senhor está cada vez mais próxima. Ele está aí, está batendo a porta, está chegando, é chegada a hora, é chegado o momento. E como que estão as nossas vestes? Será que a gente vai deixar de subir por causa de uma ofensa? Será que a gente vai deixar de subir por causa de uma mágoa ou um perdão? Ei, escolha perdoar, decida perdoar. Amém? Vamos estar orando, coloque sua vida diante de Deus, para a gente estar encerrando essa rede jovem.
Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar essa rede jovem, essa palavra, Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, cada um que está ouvindo nessa noite essa palavra, Deus, que o Senhor venha ministrar. Deus, que a gente venha tomar essa atitude, Deus, de perdoar, Senhor, porque o Senhor nos perdoa. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe, por cada um que está ouvindo essa mensagem. Deus, que o Senhor venha entrar em cada casa, Senhor, né, ministrar, Deus, passar o teu sangue sobre cada lar, Deus, cada pessoa que está ouvindo. Pai, que essa palavra venha ficar em nossos corações, Senhor, né, que a tua presença venha ser real, que nesse momento de pandemia a gente venha aproveitar mais o nosso tempo na tua presença, Senhor. É isso que eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos colocar perseverança, Deus, nos ajuda a perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus, é isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a perdoar, nos ajude a caminhar, em nome de Jesus. Amém, galera? Né, essa palavra falou muito comigo, espero que tenha falado com você também. Escolha perdoar, decida perdoar. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você nunca vai sentir de perdoar alguém, porque o Senhor, Ele nos perdoa. Amém, galera? Então, até a próxima rede. Um abraço. Fiquem com Deus.